Amém? Mateus 23 diz: Jesus censura os escribas e fariseus. Aí nós temos um texto que nós vamos acompanhar, e ele diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O que quer dizer isso? Antes de nós seguirmos, significa que quem estava liderando o ensino na nação ali de Israel, no palco de Jerusalém, eram os escribas e fariseus. Eles eram os líderes espirituais da nação. Eles estão na mesma posição que Moisés um dia esteve. Por isso é dito, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Aí Jesus diz no 3, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles dizem, olha, estão dizendo a verdade, exatamente, é isso aí, mas não estão praticando. Isso nos lembra aquele texto de Mateus 7, 21, né? Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome profetizamos. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos vós que praticais a iniquidade. Então, coisas surpreendentes a Bíblia mostra. Por que a Bíblia mostra coisas surpreendentes? Porque são coisas que serão julgadas com os olhos de Deus e não com os olhos dos homens. Os homens não conseguem sondar as profundezas de muitas coisas, mas diante dos olhos de Deus, nada passa despercebido. Existe aí um perigo terrível, porque no fundo, a atitude desses homens, se eles falam, mas não praticam, alguém eles levam após eles a também viver da maneira como eles vivem. E aí é que vão surgindo os problemas, e nós vamos ver mais adiante que a ira de Jesus se acende contra essa classe de escribas e fariseus. E nós vamos ver o porquê da ira de Jesus se acender. É por amor a vidas. Vamos seguir o nosso texto, verso 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Isso aqui se enquadra tanta coisa, tanta gente, tanta organização, tanta denominação, que eles somente dizem para o povo fazer. Eles colocam este jugo sobre os ombros do povo, mas eles mesmos estão vivendo ao seu bel prazer. Irmão, ter televisão é do diabo. Aí vai na casa do cidadão, ele tem uma 50 polegadas para lá, tem um telão. Olha, a irmã que cortar o cabelo, mas a família dele é toda adornadinha, toda bonitinha. Ó, a irmã tem que usar roupa assim assada, determina um modelo, mas a família dele não usa. Isso é o comum no dia a dia. O que acontece? São esses que jogam fardos difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles nem com o dedo querem movê-lo. Ou seja, eles não prestam nenhuma afinidade à questão, eles estão à parte de tudo isso. Tem liderança por aí que se acha no direito de dizer para a mulher dos outros o que ela tem que vestir, como ela tem que cortar o cabelo, se pode, se não pode. Lideranças, abre aspas, evangélicas, que causam problemas dentro da casa dos outros, porque eles querem dizer como que as pessoas têm que se comportar dentro da própria casa.
Está aí enquadrado em tudo isso. Vamos seguir. Verso 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. O que é isso? Querem viver de aparência. Querem viver de aparência. Eles chegam ao ponto de alargar as suas vestes, né? Largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, para quê? Para aparecer, para que olhem para eles e digam assim, ali vai um santinho, olha o tamanho da roupa. Olha a roupa daquele, não tem gente cega por aí que acha que os outros é santo por causa de uma roupa? Tem. E uma meia dúzia, sabendo disso, se utiliza disso, que é uma maneira, que é uma maravilha. A história, meu irmão, já é antiga, como está escrito, não há nada novo debaixo do céu ou debaixo do sol. Não há nada novo. A história vem se repetindo desde Gênesis até os nossos dias, até a consumação. As coisas serão sempre as mesmas. O julgamento estará sempre na mesma tecla. Então, essa aparência, mais adiante, você vai ver que Jesus não está nem aí para ela. Tudo isso que Jesus vem falando dessa classe, Jesus vai mais adiante, daqui a pouquinho nós vamos ver, ele tem uma desconsideração total pela maneira como essa turma vive, o que eles fazem, como eles ensinam, como eles pregam. Jesus só mandou os discípulos observar uma coisa aqui, quando diz assim, olha, observai, pois, praticai o que eles dizem, né? O que vos disserem, já que eles estão citando a lei, estão na cadeira de Moisés. O que eles dizem, o que eles leem dos pergaminhos, isso aí pratica, mas o resto, é assim, meu irmão, que muitas pessoas deveriam se comportar hoje, mas não têm discernimento. Entram dentro de igrejas e ao invés de se guiar pelo que a Bíblia diz, não, se guia exclusivamente pelo que sai da cabeça das pessoas e não pelo que sai das páginas da Bíblia. Vai para o verso 6. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. O que é isso? Destaque e reverência. Duas coisas que essa turma quer. Quando você vir, meu irmão, as pessoas querendo destaque e reverência, aí você qualifica claramente um falso líder. Jesus se destacou, Jesus buscou ser reverenciado? Não, Jesus não pregou nem a si mesmo. Aí, a retórica de Jesus era apresentar o Pai. Ele veio e falou do Pai. Vou para o meu Deus, vosso Deus, vou para o meu Pai, vosso Pai. Olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Pai. Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus veio procurando não exaltar a si mesmo, mas o Pai. Esta ideia, quando você identifica que as pessoas querem reverência para si, ou querem destaque, meu irmão, cuidado, mas cuidado mesmo. Vai orar e peça para Deus te mostrar. Você já viu essas pessoas que querem ser tratadas pelos seus títulos? Ô irmão, a paz do Senhor. Irmão não, eu sou pastor. É pastor, não é mais irmão, né? Esses que gostam de ser tratados pelos títulos. Já vi pessoa discutir dentro de igreja, no meio do púlpito, no meio do culto, porque alguém se referiu a ele como diácono. Não, não sou diácono não, já fui consagrado a pastor. Que diferença faz? No inferno tem até um homem chamado apóstolo, apóstolo Judas. O título nunca significou nada. Ter a reverência, a adoração, o destaque nesse reino ao qual nós pertencemos é exclusiva do Senhor Jesus. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez, glória pois a Ele eternamente. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos seguir.
Verso 8: Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Como nós temos que nos comportar? Como irmãos, não importa quem está à frente, quem está no banco, todos nós somos irmãos, fazemos parte de um exército só. Se Jesus colocou um na posição X, no outro na posição Y, isso é com Jesus, mas o nosso comportamento mútuo é de irmãos remidos e lavados pelo mesmo sangue. Ninguém na igreja é maior do que ninguém. Amém? Essa é a posição dos cristãos, dos servos de Deus. Então, vê como Jesus vem aconselhando, vem ensinando, vem recriminando a atitude desses escribas e fariseus e vai ensinando os seus discípulos como eles devem se comportar. Pula para o verso 12. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí Jesus vem dá uma palavrinha que é um desfecho totalmente contrário à soberba do ser humano. Esses aí, alargam os seus filactérios, prolongam as franjas das suas roupas, querem destaque, querem reverência, eles não são nada. Eles estão se exaltando, eles serão humilhados. Mas se você quer ser exaltado, Jesus diz aqui, aquele que a si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado. A ideia, a revelação de Jesus Cristo para a humanidade é sempre contrária a toda soberba e altivez dos corações humanos. O homem quer dominar, o homem quer colocar tudo debaixo do seu jugo, tudo debaixo dos seus pés. O homem quer estar em destaque, o homem quer reverência, o homem quer, não quer? O homem quer ser chamado aos primeiros lugares, o homem quer aplausos. Jesus vem e diz: nada disso. Aquele que se humilhar, esse sim será exaltado. Verso 13. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ora, mas Jesus falou que eles estavam aonde? Na cadeira de quem? De Moisés. Eles detinham a liderança espiritual, a liderança religiosa. Agora, hipócritas, 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 quer dizer, falsos, falsos, falsos. E está dizendo ainda: olha, o fruto que vocês estão produzindo não presta para nada. Vocês percorrem a terra e o mar e fazem um discípulo, um prosélito. Vocês fazem um prosélito, mas esse prosélito, esse discípulo que vocês fazem, ele é 2 vezes mais filhos do inferno, igual vocês. Não é o que temos visto? Não é o que temos visto na nossa sociedade? É exatamente o que temos visto. Ou seja, o que está acontecendo aqui? São pessoas sendo geradas sem a palavra de Jesus Cristo. São apenas discípulos de uma organização. São apenas membros de uma denominação. São os associados, são os frequentadores das correntes, são os frequentadores da campanha. Estão enquadrados aqui, 2 vezes mais filhos do inferno. Porque se a liderança diz que tem que ser ambicioso, que tem que conquistar, que tem que dominar, o que esses que vêm depois vão pensar? Ah, se aqueles que estavam à minha frente diziam que eu tinha que dominar um estado, eu tenho que dominar o mundo. 2 vezes mais filhos do inferno. Porque se uma boa semente, ela cresce e se multiplica, uma má semente também cresce, se multiplica. E não é o que temos visto? E como temos visto? Verso 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor.
insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é aqui? Inversão de valores. O natural sendo maior do que o espiritual. Olha, o que jurar pelo templo, nada é, mas o que jurar pelo ouro, isso aí, Jesus está falando nada disso. O que é maior? O templo, que é espiritual, ou o ouro, que é uma coisa natural? O templo é símbolo do espiritual, é local de adoração, local de reverência, é cultuar Deus. O ouro não. Inversão dos valores é exatamente o que nós temos continuamente visto na nossa volta, bem pertinho de nós, uma inversão de valores terríveis. Está indo na igreja, irmão? Estou indo na igreja. Hoje é dia da campanha da vitória. Não é dia de cultuar a Deus, é dia da campanha da vitória. Está indo na igreja? Estou. Hoje é dia da conquista. É dia da conquista. Conquista de quê? Da salvação? Não, conquista da casa própria. Conquista do carro zero. Inversão de valores totalmente deturpados. Aí Jesus está dizendo, hipócritas. Verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro, e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. O que é isso? São aqueles que só conseguem agir diante do visível. Dar o dízimo para eles era fácil. Era separar a questão matemática. 10% do endro, 10% do cominho, 10%, outras passagens vai dizer, da hortelã. Era o natural. O que eles viam, eles conseguiam agir ali um pouquinho de acordo com o que viam. Mas aí Jesus fala assim, olha, omitis a misericórdia, a fé, o juízo. Ele diz, o mais importante da lei é isso. Juízo, misericórdia e fé. Quer dizer, o que era espiritual não tinha na vida deles, mas o que era natural eles conseguiam fazer. Então, de nada adiantava. O natural está querendo governar o espiritual. Verso 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mas eles estão na cadeira de Moisés. Eles são os santos homens, que nas praças eram reverenciados. Todos se curvavam diante deles. Agora, Jesus diz, por fora vocês são o quê? Lindos. Vocês estão maravilhosos por fora. Mas quem é que vê por fora? O homem, como Deus disse lá para Samuel, Samuel, não é isso aí que eu escolhi não. Porque o homem vê o exterior, mas eu, o Senhor, vejo o interior. Jesus aqui, embora como homem, mais uma visão espiritual, porque Paulo diz que aquele que é espiritual, a tudo discerne e de ninguém é discernido. Então Jesus aqui, um homem espiritual, está vendo a hipocrisia desses homens e diz, por fora vocês são uma maravilha, mas por dentro está cheio de rapina, de hipocrisia e de iniquidade. Mas quem conseguia ver isso? Só Jesus. Por quê? Porque ele era o espiritual ali. Toda a nação de Israel reverenciava esses homens na praça. Nos dias de hoje, meu irmão, é exatamente isso. É de terno e gravata, ou então é todo vestido de branco. É uma maravilha.
Lá se olha para aqueles homens, falando mansinho, você vai conquistar, você vai ter tua vitória. Por fora é um sepulcro caiado, mas por dentro é rapina, é iniquidade, é hipocrisia. Jogam julgos sobre a vida dos outros, ensinam mentiras, desvirtuam as pessoas da palavra pela qual Cristo morreu e ressuscitou. Cancelam a cruz de Cristo, pregam tudo, menos a salvação e a condenação que há no sangue de Jesus. Iludem, mexem com a alma das pessoas, mexem com os sentimentos. Não é isso que acontece por aí? Então, esses também dos nossos dias estão ocupando a cadeira de Moisés, só que estão sendo chamados também pelos que são espirituais, aqueles que não estão presos a uma visão humana. Os que são espirituais também identificam que eles são cheios de hipocrisia e de iniquidade. No verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Veja bem, meu irmão, nós temos que discernir o nosso tempo pelas lições da palavra. Jesus não disse aqui, Sodoma, Sodoma, Cafarnaum, Cafarnaum, né? Gomorra, Gomorra. Jerusalém, o palco da revelação divina, aonde a revelação divina deveria estar acontecendo, aonde as coisas de Deus deveriam estar acontecendo, deveriam estar sendo transmitidas, recebidas, vividas. Jerusalém, Jerusalém. Não é exatamente, meu irmão, como se vê hoje? Grandes lugares chamados templos, chamados igrejas, chamados catedrais, chamados cenáculos, chamado um monte de coisa que parece ser religioso. Exatamente aqui, Jerusalém, Jerusalém, olha quantas vezes quis eu ajuntar-te, mas tu não quiseste. Então, aonde estava o problema? Nas nações vizinhas. Jesus se depara com problemas exatamente com aqueles com quem ele não deveria estar tendo problemas. E quando aqueles magos chegam no tempo do nascimento de Jesus, lá em Jerusalém, diz assim, onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí uns perguntam assim, rei dos judeus? Aqui? Não. Aonde ele nasceu? Está escrito, os ímpios lá, os gentios lá, está escrito pelo profeta, tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor das capitais, de ti nascerá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. O ímpio citando a palavra da verdade para aqueles que deveriam estar recebendo Jesus nos braços. O que é o resumo disso? Isso aqui, meu irmão, demonstra uma perversão para o final dos tempos. Assim como o final do tempo da lei, a lei está sendo cumprida por Jesus, está tendo um final e a perversão é total. Jesus chega para aqueles que estão na cadeira de Moisés e chama de hipócritas e diz que eles estão cheios de hipocrisia, de iniquidade, são como sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro cheio de rapina, porque está encerrando uma dispensação chamada lei. Meu irmão, quando estiver encerrando esta dispensação chamada graça, o cenário será exatamente igual. Aqueles que estão na cadeira de Moisés estarão também profanados e corrompidos. Mas isso já começou. Por quê? Porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Os sinais estão aí e as profecias já apontam para isso. A nós cabe sermos espirituais para podermos discernir tal qual Jesus discerniu. Pedro não ousou falar nada, né? Tiago, João, eles não ousavam falar uma palavra.
contra nada dali, mas Jesus ousava. Por quê? Porque ele tinha o discernimento da situação. Ele sabia que o comportamento daqueles homens não era de acordo com a palavra. O cargo que eles estavam ocupando, a vida que eles praticavam não condizia com aquele cargo. Mas, perante os olhos dos homens, eles eram bonitos por fora. Mas, perante os olhos de Deus, horríveis por dentro, um sepulcro caiado. Amém? Que nós venhamos a discernir, meu irmão. Porque a obra que Deus tem conosco é essa, de falar a verdade. Mas a verdade, ela é preciso ser discernida, entendida. Tem muita gente reverenciando, como já temos falado incessantemente, aqueles que não passam de filhos do diabo. Isso é muito fácil de identificar para quem conhece a Bíblia. Um filho do diabo é simples, ele cancela a cruz de Cristo. Filho do diabo é aquele que desvirtua as pessoas da atenção da palavra para outras coisas. É aqueles que dizem que as pessoas têm que andar por fé ou buscar o visível, quando na verdade a Bíblia diz, ou melhor, a fé deles é buscar o visível, mas a Bíblia diz que a fé verdadeira é buscar o invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Amém.